Pedindo a Jesus que mais uma vez possa escutar nossos corações. Aqui estamos, Senhor Jesus, diante de Ti. Diante de toda a espiritualidade superior. Buscando, Senhor, o amparo que necessitamos neste momento. Buscando em Ti, Pai, as forças para trilhar os caminhos que precisamos passar. Senhor, sê o leme de nossas vidas. Sê, Senhor, o nosso guia. Intua-nos, Senhor, para que saibamos o caminho, a direção a ser trilhada. E não nos deixe, Senhor, à mercê de nós mesmos, posto que ainda somos nossos grandes adversários. Segurai em nossas mãos e levai-nos, Senhor, aos caminhos que nos conduzirão a Deus, o Supremo Criador. Em dias de tanta turbulência, Senhor, onde pressentimos o grande Armagedon, neste caos em que as pessoas estão envolvidas, dá-nos, Senhor, o equilíbrio, a paz no coração, para que em meio a toda essa tormenta, tenhamos a lucidez de todo aquele que guarda em seu coração a mais pura fé. Cremos em Ti, Senhor Jesus. Cremos no Teu amor pela humanidade. E estamos aqui, Senhor, iniciando o nosso processo de despertar. Desejosos, Pai, de que nossas consciências possam vislumbrar as verdades de uma maneira mais completa, intensa e transparente. Que não fiquemos retidos, Senhor, na ilusão desta realidade que nos aprisiona a matéria. Senhor, que o amor e o conhecimento possam nos elevar acima de todas essas tragédias, de todos esses acontecimentos. E que tenhamos, Senhor, força, lucidez e muito amor em nossos corações, para auxiliar a todos aqueles que nos buscam de uma forma ou de outra, procurando alento, respostas e consolo para suas próprias inquietações. Que importa a nós, Senhor, quando estamos desejosos de Te seguir? Cada um de nós aqui, nessa sala virtual, é um instrumento Teu, no auxílio ao próximo, nesta grande seara que é a humanidade. Permita, Senhor Jesus, que possamos plantar flores no caminho onde passamos, que possamos iluminar as estradas por onde nossos irmãos irão trilhar, e que esqueçamos das nossas próprias dores em prol do bem-estar e felicidade do outro. Cada um de nós, Senhor, é um pastor a arrebanhar as Tuas ovelhas. Sejam essas ovelhas nossos filhos, nossos pais, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos irmãos, nossos amigos, ou qualquer um
que de nossos corações possam se aproximar. Te pedimos, Senhor, sabedoria, entendimento e paz. E por acréscimo da vossa misericórdia divina, nós lhe pedimos, Senhor, proteção e amparo contra qualquer mal. Permita, Senhor Jesus, que tenhamos uma noite produtiva de esclarecimentos, de conhecimentos e de muita sabedoria. Sê conosco, Senhor Jesus. Sê conosco, todas as entidades sagradas. Sê conosco, amantíssima Mãe de Jesus, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Maria Modesto Cravo. Boa noite para quem eu não cumprimentei. Sejam todos bem-vindos. 3 vezes por semana em reunião. Há quem ache muito, mas diante de tantas necessidades, acho que está em bom tamanho, não é? Está em bom tamanho, porque nós não podemos deixar a nossa vibração cair, esmorecer, ficar triste, ficar ansioso, nós não podemos permitir. Então, esses encontros, eles servirão para nos manter em equilíbrio, para nos manter numa frequência em que a gente se imunize das coisas ruins que vêm de todos os lados, não é? São 3 trabalhos diferentes. No domingo, nós temos o culto do Evangelho no lar. É um culto do Evangelho no lar. Embora muitos de nós tenhamos nosso próprio culto privado, particular, esse é um culto do Evangelho no lar, com todas as suas características. A explanação do Evangelho, o estudo e o comentário de uma obra subsidiária, o estudo integrado do Livro dos Espíritos, os comentários, com uma família, que é essa família que nós temos, que nós somos uma família. Todos nós estivemos próximos uns do outros em um momento de nossas vidas paralelas. Somos todos irmãos, muito irmãos, conectados, não é? E o trabalho de terça é um trabalho muito especial, um trabalho que a cada semana me surpreende, não sei a vocês, pela intensidade da força, pela energia, pela radiação, e agora nós estamos percebendo que com a aquiescência do nosso mentor espiritual maior, que é o Mestre Ascan, os arturianos estão à frente desse trabalho de terça. E nós damos as boas-vindas aos irmãos das estrelas de Arturo, com a sua boa vontade. Eles trabalham especificamente em cura, eles trabalham em outras frentes também, mas eles têm muita afinidade com cura, não é? Cura, quando a gente está falando de cura aqui, nós estamos falando da cura ampla, não é só a cura do corpo físico. Nós temos que entender que a nossa alma é muito mais doente do que o nosso corpo. Nós trazemos feridas abertas de outras existências que não foram cicatrizadas. E essas feridas continuam doendo, continuam incomodando, continuam refletindo na nossa vida atual.
E muitas vezes, na maioria das vezes, essas enfermidades que nós trazemos de outros tempos, na maioria das vezes se convertem em nódulos, em tumores, né? Às vezes em cânceres de difícil trato, de toda a ordem, né? Então, nós precisamos, antes de mais nada, tratar da nossa alma. Observem na vida de vocês os problemas que são padrões, aqueles problemas que repetem, repetem, repetem. Você consegue, vamos dar um exemplo, um problema financeiro. Aí você consegue pagar aquela dívida. Passa um pouco, está o mesmo problema. Você muda de emprego, ganha um salário melhor, persiste o mesmo problema. Você não está fazendo dívida, você está se mantendo estável, no entanto, você tem problemas com o carro que bateu, com o filho que criou um problema que você tem que dispendiar dinheiro, enfim, você está sempre envolvido com aquele tipo de problema. É essa área que você tem que tratar, né? É essa área que você tem que observar, é essa área que você tem que entender por que que esse padrão acontece com você, e isso te adoece. Invariavelmente, nós ficamos enfermos, às vezes, aparentemente, até não. Mas o que dizer dessas crises de ansiedade, de angústia, de depressão, ausência de apetite ou apetite exagerado, ausência de sono ou sono exagerado, né? Tudo isso são sinais que o nosso corpo emite para poder dizer que tem alguma coisa que não está adequada, né? Eu converso muito isso com a Neire, né? A Neire tem uma dor no pé que é inexplicável, médico nenhum encontra a causa desse problema no pé dela, e a gente brinca muito, fala assim, qual é o caminho que você não quer trilhar, que você não quer andar, né? E essa semana eu tive muita dor na coluna, mas muita dor. Eleusa, eu lembrei demais de você, porque, nossa, meu Deus do céu, só quem tem hérnia de disco é que sabe que é uma dor doía lombar, cervical. Aí eu brinquei com o Euler assim, que peso é esse que eu não quero carregar? Que eu não quero carregar. Porque quando a gente quer carregar, você dá um jeito de dividir, dói menos, né? Que peso é esse? Então, a gente precisa curar a nossa alma. Esse trabalho de terça-feira tem esse objetivo. A gente trabalha a alma e a alma reflete no corpo físico e aí o corpo físico fica bem. Tudo se resolve. Acho que depois da frase do Ascan, um passo atrás do outro, um dia de cada vez, a frase que eu tenho mais repetido, além dessas duas, é a recomendação de Emmanuel ao Chico, num momento muito difícil da vida do Chico, quando ele mandou que o Chico escrevesse um cartaz e colocasse em frente a cama dele, assim, a cabeceira da cama, para que ele lesse, fosse a última coisa que ele lesse quando fosse dormir e a primeira coisa que ele lesse quando ele acordasse. Isso também passará. Né? Tudo passa. Nossos problemas, nossas dificuldades, nossas apreensões, né? Tudo passa. A gente vive um dia de cada vez, o presente, porque o presente é um presente. Ó, estamos todos aqui reunidos. Apesar dos Covids, que tem muitos aqui dos nossos irmãos que estão doentes com Covid, né? Às vezes até assintomático, mas eles estão positivo. Apesar das enfermidades, apesar dos problemas, nós estamos aqui reunidos agora. Estamos respirando, estamos atentos com o nosso juízo consciente,
E estamos reunidos para orar, para aprender, para angariar boas frequências. Isso é um privilégio. Chegar no final de um dia e poder terminar esse dia dessa maneira. É um privilégio. Um privilégio que talvez hoje a gente não tenha dimensão do que isso significa. Mas é um privilégio de podermos, pouquinho, médio ou mais, ajudar um familiar, ajudar um vizinho, um colega de trabalho, sendo uma caridade muito simples, sendo gentil, não respondendo atravessado, tendo um pouquinho mais de paciência com a ignorância do outro, com a dificuldade do outro de entender, com a vaidade do outro, que quer passar por cima de tudo, porque quer se mostrar, porque quer despontar, com o orgulho do outro, que às vezes te humilha. Então, basta a gente ter um pouquinho de paciência. Às vezes, nós somos atacados, agredidos. Um dia chegou o irmãozinho, o Ascan não gosta que fala obsessor, né? Ele falou que essa palavra é pejorativa, coloca ele numa classificação muito inferior. Então, é um irmão, né? É uma entidade que ainda está estagiando na ignorância. Mas ele chegou para mim com essas palavras assim: eu quero falar com o dono dos porcos. Desse jeito. Mas aí o Hans entrou na frente e falou: olha, então eu acho que o senhor está no lugar errado, porque aqui não tem nenhuma granja e não tem nenhum proprietário desses animais. Aí o Hans, que é paternal, que é jeitoso, não me deixou, ele se interpôs entre nós. Mas às vezes a gente é atacado por aí, pelas sombras, ou às vezes a gente é atacado com uma calúnia, com uma crítica. E aí a gente fica muito melindrado, e esse melindre já é, como a Camila disse, o buraquinho no muro para poder entrar, passar a infiltração. Melindre, gente, prestem atenção nessa palavra, melindre. Você escutar alguma coisa e aquilo tornar-se para você uma parede intransponível. Uma ofensa, uma ofensa. Nunca se esqueça da história do monge budista que eu já contei para vocês. Né? Então, tudo passa. Tudo passa. E a dor que vocês estão sentindo, o problema pelo qual vocês estão passando, a dificuldade, a apreensão, a tensão frente a esses momentos tão difíceis também passará. Né? Vamos começar nosso estudo. Hoje, nosso estudo será um pouco diferente. Por quê? Nossos irmãos nos disseram o seguinte, que o nosso grupo aumentou muito de um momento para o outro e que tem muitos ingressantes. Eu não sei se hoje tem, porque eu fico medianizada, às vezes eu não consigo nem ler os nomes que estão. Eu não sei se hoje é o caso, mas o que eles falaram? Eles falaram o seguinte, que de tempos em tempos é para a gente fazer um apanhado geral, até para nós mesmos que estamos nos situarmos dentro do livro, porque o que o Ascan disse foi o seguinte, que às vezes o ingressante entra, ele assiste uma palestra, um ensinamento, ele está assistindo aquilo, está percebendo, está entendendo, mas de uma forma que ele não consegue linkar aquilo com o que está escrito ali no livro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer?
Então, ele falou que, de vez em quando, é importante a gente fazer um apanhado geral até para nós, né? Vislumbrarmos onde é que nós estamos. Porque muitos até esquecem que a gente está estudando uma obra do nosso querido Chico Xavier, né? Então, hoje, nós vamos fazer um apanhado geral do começo do livro até onde nós estamos, tá? Eu vou procurar ser bem breve para poder atender a necessidade de disciplina. Isso é uma deficiência minha, é minha, tá? Então, eu peço desculpa a vocês, mas eu estou me vigiando, o Euler está me vigiando para a gente andar nos trilhos ali do horário, mas é uma deficiência minha. Bom, então vamos lá. Primeiro, entender que é uma obra do Chico Xavier, tá? Essa obra, ela foi editada, ela foi lançada em 1947, né? Por isso que o Ascan já disse que muitos de nós aqui desse grupo estávamos entre os desencarnados que estava na preleção do Eusébio, nos preparando para nascer e trabalhar com essa área da psiquiatria iluminada, porque não é só a área da medicina, é do esclarecimento, quando a gente fala psiquiatria iluminada, né? Então, esse livro é o 5º livro da série André Luiz, tá? É importante a gente saber o que a gente está vendo pela frente, né? Então, essa obra trata das questões psíquicas, né? O João Pedro já adiantou no livro, ele está ansioso para a gente já chegar em determinados capítulos. O Gustavo, que é um dos nossos médicos aqui do grupo, ele já se propôs a nos ajudar quando a gente chegar naquelas partes específicas, né, do cérebro, para a gente entender. Nós temos psicólogos aqui no grupo que também irão nos ajudar, então vai ficar bem dinâmico. Então, nós vamos tentar entender os problemas mentais a partir da visão espiritual, porque nós sabemos que todos os distúrbios psíquicos, eles nascem, né, dos nossos vícios, dos nossos erros, dos nossos crimes, enfim, daquelas atitudes que nós tivemos no passado e que não foram resolvidas, sanadas, né? Então, o André Luiz, ele aponta os encontros e desencontros da medicina. Em 1947, André Luiz fala do cérebro trino, e isso só foi identificado pela ciência da Terra anos depois. E assim várias outras revelações que ele vai fazendo, né? Então, a partir do momento em que o Espiritismo, né, que através dessa revelação maravilhosa do André Luiz, vai tirando esses véus, por que uma pessoa sofre de ansiedade? Por que uma pessoa tem epilepsia? Qual é a causa real da epilepsia? Onde que está o problema aí? Né? Até das alergias, né? Qual é a causa? Aonde que está o problema aí? Então, quando descerra esse véu, mostrando as causas, o tratamento se torna mais eficaz. Jamais André Luiz, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Emmanuel, jamais eles mandaram você abrir mão do tratamento alopático, do tratamento terreno, para seguir um receituário puramente espiritual. Muito pelo contrário, Emmanuel, na sua advertência ao Chico Xavier, lembrava ele que a medicina da Terra, ela é sagrada porque ela foi abençoada por Deus para alcançar o progresso e esse progresso poder ajudar o homem. Então, que a gente não deveria abrir mão, né? Então, o que acontece? Imaginem vocês a maravilha que é, né? Nós temos aliança
a Aliança dos Médicos Espíritas, a AME, né? Vocês imaginam a medicina comum, convencional, tratando de um doente com problemas mentais, psíquicos, aliado à medicina espiritual, que conhece as causas, né? Vai ser fantástico. Então, são esses esclarecimentos, né? E que o André Luiz nos aponta, e a forma correta de nós lidarmos com eles, né? Então, com a esquizofrenia, com as depressões, síndrome do pânico, as ansiedades, as angústias, as fobias, as ideias fixas, neuroses, né? Sentimento de culpa, tudo isso a gente começa a entender. Então, nós já estudamos o prefácio de Emmanuel, que se chama Na Jornada Evolutiva, estudamos o capítulo 1, Entre Dois Planos, e a preleção de Eusébio, né? E a nossa proposta aqui hoje é fazer um apanhado geral para a gente poder entender. Então, vamos ver primeiro o capítulo 1 e o capítulo 2. No geral, esses capítulos têm 3 personagens, o 1 e o 2. É o André Luiz, que é o autor espiritual, ele permaneceu no umbral por 8 anos. Eu estou preparando um estudo só sobre quem é André Luiz no plano espiritual, o que ele faz, né? Quando esse estudo estiver pronto, a gente vai apresentar para vocês. Mas o que me deixa assim assombrada é um homem tão simples do ponto de vista intelectual aqui da Terra, como Chico Xavier, escrever um compêndio como são as obras do André Luiz. Eu não estou nem falando da obra literária de Emmanuel ou da obra evangélica de Emmanuel, de Humberto de Campos, de tantos outros espíritos. Eu estou falando desse compêndio, né? Espiritual e científico, com as descrições tão perfeitas, com um vocabulário tão rico como essa obra de André Luiz. Observem vocês que os nomes são nomes estranhos do nosso ponto de vista. A gente está acostumado com Antônio, com Joaquim, com Maria, com não sei o quê. A gente tem nomes estranhos, como Gúbio, como Calderaro, né? Aniceto, Narcisa. São nomes romanos, nomes latinos, de origem latina, né? E depois a gente vai entender também, mais para frente, em outras obras, por que esses personagens trazem esses nomes. Depois nós temos o segundo personagem, que é Calderaro, que é o assistente do Eusébio, né? É ele que faz os atendimentos aqui na Terra, quer dizer, ele faz a seleção daqueles que estão aptos a serem tratados, né? Então, e ele é também aquilo que nós conhecemos como o médium do Eusébio, né? Para que o Eusébio é um espírito de uma hierarquia tão elevada, depois a gente vai entender isso no decorrer da obra, ele é de uma hierarquia tão elevada que, para ele se manifestar, se tornar audível e visível para aquela multidão que está ali ouvindo ele, ou mesmo nas obras de tratamento, ele precisa do concurso do Calderaro, né? Então, porque a frequência desses, como ele chama, estudantes, né, desses discípulos ou neófitos, é uma frequência que não consegue enxergá-lo ou ouvi-lo, né? Nós sabemos que Jesus está perto, mas você vê Jesus, você consegue ver, você consegue ouvir, né? Por quê? Porque a nossa frequência está baixa. Se nós elevarmos a nossa frequência, a gente consegue ver, sonhar, ter desdobramento, entrar numa esfera mais elevada. Assim é com o Calderaro e o Eusébio, né? Então, o prefácio, Emmanuel fala que diariamente, dos 4 cantos da Terra,
milhares de pessoas, ainda mais agora nesses dias de pandemia, né? Ele está falando isso lá em 1947, imagina, está tão atual, que milhares de pessoas todos os dias desencarnam. E que a maioria desses desencarnados são pessoas que estão numa faixa vibratória menor. São espíritos candidatos, né, a permanecer na zona umbralina que permeia a crosta terrestre. Por quê? Porque são pessoas que ainda estão muito afeitas à matéria. Né? E por que isso? Né? Ele fala que são pessoas que se demoram espontaneamente, né, na ignorância, não querem a realidade. Tipo assim, uma pessoa muito rica e que sabe, se vai apresentar para ele que, olha, não é o dinheiro que te torna uma pessoa melhor, ele não aceita. Então, ele permanece nessa insensatez, né? Então, ele fala que essas pessoas, elas acham, quase sempre desencarnam, achando que eles são os queridinhos de Deus e que eles vão para o paraíso e que eles vão... Porque eles não fizeram mal. Eles acham que fazer mal é só matar, é só roubar. Eles acham que é isso que é fazer mal, sabe? Então, agora que nós estamos nessa fase de despertar, a gente entende que hoje não basta não fazer o mal, você não pode pensar em não fazer o mal. E você não pode só não fazer o mal. Porque quando você não faz o mal, você está na inércia. A inércia é mal. Você precisa fazer algo de bom, qualquer coisa de bom, né? Não está fazendo nada, vai fazer um crochê, uma roupinha do bebê, vai doar para uma mãe que não tem como fazer enxoval. A gente faz qualquer coisa. Está sobrando comida na geladeira? Vamos preparar uma marmitex aí, uma quentinha, bem gostosa. Vamos levar para alguém que está aí perto da sua casa, na rua, né? Qualquer coisa a gente pode fazer. Então, ele fala que esses desencarnados, na maioria das vezes, eles cobram justiça para os outros, mas eles não conseguem enxergar suas próprias faltas, né? Então, e a maioria absoluta acha que a vida termina no túmulo, né? E que aqueles que não acham que a vida termina no túmulo, né? Eles, e muito espírita está nessa conta, acha que vai contar com privilégio, sabe? Tem muito espírita, quando eu trabalhava na sala mediúnica, né? A gente estava cansado de receber espírito de espírita que a gente tinha que matar. A gente tinha que convencer que ele tinha desencarnado, e aí ele queria privilégios, porque ele trabalhou na doutrina, porque ele fazia sopa no domingo, porque ele trabalhava na campanha do quilo. Mas aí ele esquece que ele era um déspota dentro de casa, que ele era severo ao ponto de maltratar os seus empregados, que ele era leviano ao ponto de mentir para o patrão que estava doente para não ir trabalhar. E tudo isso não passa desapercebido na lei divina. Pode passar desapercebido na lei dos homens, né? Então, Emmanuel fala que perante Deus todos são iguais e que todos possuem o mesmo direito, né? E que o que nos diferencia uns dos outros é a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a mentira, a boa vontade e o comodismo. É isso que nos separa um dos outros. Mas todos nós temos as mesmas oportunidades. Até o mais vil criminoso tem as mesmas oportunidades de crescimento e evolução que nós temos, né? E Emmanuel continua dizendo o seguinte, que nós não temos o direito de condenar os delinquentes, porque no coração de Deus, no dicionário divino, né, ensinado na terra pelo Cristo, tem 3 palavras de ordem, que é regeneração ou reconciliação com as leis divinas, amor e misericórdia. Então, quem que pode atirar a primeira pedra?
Quem que pode julgar o próximo? Quem que pode apontar um dedo sem lembrar que tem 3 apontado para si próprio? Não é? Então, ele fala que a gente não pode esquecer que a morte não é um passaporte gratuito para o paraíso, né? E que nunca, jamais, nós vamos dar um salto quântico passando de homens vis, medianos, medíocres, a anjos ou arcanjos, né? Então, nós precisamos trilhar todos os caminhos, dar todos os passos e não nos esquecer que nós somos filhos de Deus, estamos amparados por Ele, estamos em evolução, né? Seja no campo da matéria, seja na erraticidade, quando estamos fora da matéria, né? Depois, Emmanuel nos diz também que não existe inferno, que não temos círculos infernais de acordo com essa crença que nós temos de mármore do inferno, de queimar no inferno, né? Que mostra imagens satânicas, gênios demoníacos, né? O que existe, ele fala que o que existe é o ócio reprovável, né? Confundido no eclipse temporário da razão. O que significa isso? Significa que nós criamos realidades para nós que às vezes se tornam muito difíceis e que nós damos nome a essa realidade de inferno. Ainda há pouco, nosso aparelho deu o exemplo de uma dificuldade financeira. Se você já tem esse problema, né, no seu karma, por exemplo, que você precisa resolver, porque porventura você pode ter tido uma vida paralela em que você jogou dinheiro pela janela, usou mal os bens que lhe foram concedidos por empréstimo, enfim, agora você precisa valorizar o dinheiro. Mas uma das suas personas, que foi essa que viveu num tempo de Fausto, de muito dinheiro, de muita riqueza, ela insiste que você ainda tem que ter roupas muito boas, muito caras, que você tem que ter um status de vida elevado, sendo que a sua atual condição não permite isso. E você não aceita isso conscientemente. Então, você acaba se endividando, criando muitas dívidas, porque você ainda insiste, né, nessa situação. Foi Deus, quando você desencarnou, foi Deus que te jogou no inferno? Não foi. A sua própria consciência te puxa para a realidade que foi criada por você, que é aquele círculo vicioso, né, em que você mesmo criou. Aí você o esforço tem que ser seu, a força de vontade, a coragem para poder sair daquilo tem que ser seu. Não pode ser de nenhum mentor espiritual. É você que tem que reagir. Nós vamos dar o quê? Apoio, intuição, bons conselhos, orientação, mas quem tem que dar o passo é você, né? Então, as consciências é que criam para si essas zonas de tormento. Né? Então, para que servem essas zonas de tormento? Para que serve aquela área que vocês chamam, eu chamo de psiquismo, né? De psicosfera terrestre. Vocês chamam de zona umbralina. Para que serve essas áreas? Elas servem simplesmente, né, para fazer com que essas consciências façam uma reflexão a respeito das suas atitudes. E é por esse o motivo em que um suicida ele fica numa imagem de repetência do seu último ato incessantemente, para ele poder refletir sobre o seu ato, né? Então, não é a força de palavras que as criaturas vão se regenerar, né? É a força da sua própria vontade. Às vezes elas se recuperam, elas são resgatadas dessa psicosfera, são levadas para postos de atendimento, têm novas oportunidades de reencarnar, né?
elas precisam de amparo, precisam de orientação nesse caminho, mas muitas vezes elas voltam com sequelas, né? Com sequelas, com fobias, com transtornos, com vários tipos, vários graus de esquizofrenia, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala, a colheita é livre. Plante as sementes que você quiser, mas jamais se esqueça que você terá que colher cada erva, cada planta que nascer das suas sementes, né? Cada lavrador vai respirar o ar do campo que ele escolheu. Você escolheu uma psicosfera densa, né, sufocante, né, onde a luz do sol não penetra, você escolheu, é opção sua. A opção de sair de lá também é sua. Por que tantas equipes socorristas não conseguem tirar dessas zonas determinados espíritos? Porque depende da vontade dele querer sair. O próprio André Luiz, ele só foi resgatado quando ele desejou sair de lá. A mãe dele insistiu antes disso, várias vezes. Ele nem a ouvia, né? Então, foi só quando ele conseguiu entender a situação dele é que ele esteve pronto para poder ser resgatado, né? O capítulo 1º, que se chama Entre Dois Planos, né, vai tratar do plano terrestre, da dimensão terrestre, né? Então, esse capítulo vai ser trabalhado os procedimentos, né, que o André Luiz, que o Calderaro terão nas tarefas espirituais do atendimento socorrista para aqueles espíritos, para aqueles seres que estão com graves distúrbios, né, que estão com problemas à beira da loucura, principalmente do suicídio, né, com extremos desastres morais pela frente. Então, eles têm um plano. Eu até trouxe mais para frente uma fala do Calderaro, onde ele fala assim que toda ação no plano espiritual ela é acompanhada de um planejamento. Planeja-se, age e depois discute, faz uma avaliação, os resultados. Isso é muito interessante, né? É não agir por ímpeto, né? E o que esses personagens fazem? Qual é a dimensão de trabalho desses personagens, desses 3 personagens, né? Do André, do Calderaro e do Eusébio. Bom, o André, ele começa a acompanhar Calderaro, né? Se apresenta a Calderaro, se inscreve nesse tipo de trabalho a fim de conhecer, é admitido, porque não é assim, você chega e vai fazendo, não, é tudo organizado, muito mais do que na Terra, né? Então, ele se torna, o Calderaro é assistente do Eusébio e o André se torna o assistente do Calderaro, né? E eles estão organizando aqui no plano da Terra, na crosta, não é no plano, não é na dimensão etérea, é na crosta, eles estão organizando aquilo que é o capítulo 2, que é a preleção desse ser celestial, que é o Eusébio. E o Eusébio, ele é também, além de ser essa sumidade, essa luz intensa, ele é também o superintendente de uma organização de assistência que está aqui na zona intermediária, né? Da mesma forma que o nosso lar. Nosso lar não é um mundo transitório numa zona intermediária? Não é isso? Né? O dia que vocês entenderem que o nosso lar é uma grande nave, vai ser a glória, né? Vai ser maravilhoso. Então, ele tem uma instituição também na zona intermediária, mas essa instituição, diferentemente do nosso lar, da Casa Fabiano de Cristo, de outras instituições, ela atende 2 tipos de seres. Os neófitos, os discípulos, que estão sendo preparados
para reencarnar e para trabalhar nessa área, serão médicos, psicólogos, pedagogos, sacerdotes, todo tipo, dirigentes de templos, todo tipo de pessoas que vão trabalhar com a mente humana, no relacionamento, no tratamento, mas também trabalham com enfermos da área psíquica, né? Então, esses atendentes, a maioria deles tem os que estão desencarnados e tem os encarnados, que aí já estão encarnados, estão trabalhando e que também estão sendo preparados para a sua próxima reencarnação. É interessante isso. Pode ser que agora vocês achem assim, eu não entendo a minha missão, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu ainda não consegui descobrir qual é o meu papel. Não se preocupe, às vezes você está sendo preparado para a sua próxima reencarnação. É quando você vai ser neto ou bisneto do seu neto, e é aí lá que você vai realizar seu trabalho. Agora você está começando a ser preparado. Talvez seja essa a sua missão, né? Então, esse trabalho que o Eusébio faz, essa zona transitória é uma zona em que tem muitas almas situadas entre tanto as esferas inferiores quanto as superiores, né? E ele lida com isso o tempo todo. Agora, ele é da ordem dos arcanjos, embora ele não diga, pela sua humildade, né? Não se esqueçam que a veste dele é verde, né? A veste verde, a cor verde pertence ao quinto raio, né? Então, observem isso para vocês entenderem quem é Eusébio, né? Então, ele, com toda a grandeza dele, ele ainda encontrava tempo para descer semanalmente na crosta. Ele vinha uma vez por semana na crosta. Será que vinha ou será que ainda vem? Né? Para poder trazer os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, as revelações que ele fazia. Gente, me diz uma coisa, eu quero que vocês depois me respondam. Vocês acham que essas revelações que o nosso irmão Francisco Xavier começou a fazendo, né, na década de 40, envolvendo assuntos de medicina, envolvendo vários assuntos assim que eram proibidos além das esferas científicas, vocês acham que foram bem aceitas pela comunidade dos homens intelectuais? Como que eles se depararam com essas informações? Quando, por exemplo, os médicos, né, no Rio de Janeiro leram essa obra, né, e se depararam com essas informações, o que eles falaram? É um louco. É um louco. Isso não existe, né? Então, a gente precisa nos situar, né? E o Calderaro, ele recebia as informações naquele planejamento, né, de acordo com esse quadro hierárquico. Ele sempre recebia as ordens de cima para baixo. Eusébio mandava para ele o que seria feito e o Calderaro organizava, né? Então, o Calderaro já sabia que o Eusébio ia uma vez por semana na crosta. Então, ele já organizava a assembleia que assistiria aquelas palestras, quem estava apto a permanecer, continuar assistindo, quem que não conseguiu alcançar a vibração e sai e entra um substituto, porque não se perde tempo. Não se atira pérolas aos porcos. E aqui você vai ver ele falando isso, não dessa maneira, né? Não dessa maneira, mas vocês vão ver ele falar isso. Que não pode perder tempo com quem não está pronto ainda, quem não está apto, quem não quer entender. Então, você se dirige àqueles que estão preparados, porque aí você vai conseguir disseminar a obra, né? Então, o escopo, né, daqueles planejamentos, daquela tarefa, circunscrevia-se ao socorro daquelas que eram vítimas dos problemas psíquicos, né?
principalmente aqueles que estavam na margem da loucura, né, e do suicídio, ou de extremos problemas morais. Não se esqueçam que a década de 40 foi marcada por uma fase muito dolorosa da psiquiatria. Experimentações, né? As aplicações dos choques, ou então muitas famílias abandonavam os seus enfermos nos manicômios, né? Jogavam eles lá, e lá eles permaneciam jogados, né? Jogados. E era um sofrimento terrível. E não era só doentes mentais, às vezes, e isso era muito recorrente, né? Uma filha que desonrou, né, a família. Então, uma forma da família recuperar o seu nome era dizendo que a filha estava louca e que, por causa disso, ela foi vítima, né, de um abuso, e aí eles internam ela no manicômio o resto da vida. Esquecem ela lá, mesmo ela não sendo louca. Quem que tiraria ela de lá? Um marido que não queria mais a esposa, que não queria mais, ele jogava ela lá. Né? Isso era muito recorrente. Um político que jogava o outro, um empresário que jogava o sócio, e eles acabavam ficando loucos de verdade. Né? Então, é por isso que... E eu penso que muitos destes que passaram por essas situações, hoje estão aqui conosco, trabalhando conosco. Né? E muitas vezes esses quadros vêm em forma de sonhos, né? As vivências vêm em forma de sonhos, de pesadelos, né? Onde estão presos fora do corpo, querem voltar para o corpo, não conseguem voltar, né? Ou às vezes sentem perseguidos, né? Então tudo isso vem numa forma de poder extravasar essas lembranças, né? Então, eles vêm para a Terra, o local escolhido era um parque, né, com belas árvores e tudo mais, numa noite de lua cheia. Né? Então, ao chegar, André Luiz vê a aglomeração de várias centenas de pessoas, né, que estavam ali afastadas do corpo físico pelo sono, né? Ou seja, elas estavam em desdobramento, né? E aí o Calderaro comentou que na reunião o Eusébio ia receber estudantes do espiritualismo, não do espiritismo, porque ali estariam adeptos do hinduísmo, estariam adeptos do kardecismo, estariam adeptos de várias outras religiões espiritualistas, budistas e tudo mais. E aí, nas suas correntes todas, né? Aí o André Luiz fala assim, e por que não pode ser pessoas de outras religiões? Por que não pode ter evangélicos aí especificamente nesse grupo? Né? E aí o Calderaro explica que, nesse caso, a heterogeneidade dos princípios, né, de várias centenas de indivíduos, cada um com a sua opinião, cada um com o seu credo, cada um com a sua forma de vislumbrar Yahvé, ou Deus, ou qualquer coisa que seja Krishna, né? Isso tudo obrigaria a muitas discussões, a muitas digressões difusas e que ia acarretar imenso desperdício de tempo e de oportunidade. Então, assim, reúne um grupo de evangélico em outro lugar, com outro instrutor para falar para aquele grupo. Reúne um grupo de católicos em outro lugar para um outro instrutor falar com aquele grupo, e assim sucessivamente, para que não haja perca de tempo. Né? Então, eram 1.200 pessoas que estavam ali reunidas, 80% dessas pessoas eram aprendizes, né, dos templos espiritualistas, mas que ainda estavam inaptos a voos de conhecimento. O que eu falei ainda há pouco?
espíritas desencarnados que precisam morrer para poder entender, precisam ser, né, convencidos de que morreram. Próprio espírita, né? Porque não há uma modificação no seu ser. Você continua pensando o que você pensava antes de passar o umbral do túmulo, você continua sentindo o que você sentia antes de passar o umbral do túmulo, você continua amando as pessoas que você amava, você continua com problemas com as pessoas que eram seus adversários, você continua com as mesmas mágoas que você carregava, você continua com os mesmos ressentimentos, não mudou. O que mudou? A paisagem à sua volta. Mudou as condições em que você está no momento, né? Esses seres que estão lá ainda eram imperfeitos, mas eles estavam dando o primeiro passo, né? Eles já exemplificavam sua boa vontade, eles já estavam exercitando a iluminação interior, né? Só faltava eles terem mais confiança, mais humildade para poder, então, realizar a tarefa que lhes competia, né? Então, eles ainda tinham também algumas desarmonias, algumas angústias, porque alguns deles foram internos lá no manicômio de Barbacena, né? Outros foram internos em outros manicômios, no Sanatório Espírita de Uberaba, e vários deles ali estavam, né, para poder reviver e reaprender e ter uma nova oportunidade, né? Então, o que o Calderaro explicou, André Luiz, é que as instituições na dimensão etérea ou espiritual, como quer que queiram denominar, essas instituições abrem as suas portas, são universidades, para a gente entender, são escolas de aprimoramento espiritual. Elas abrem as suas portas e oferecem concurso para esses seres que querem aprender. Todos estão aptos a ingressar? Sim. O que eu preciso? Querer. Desejar. Então, você adormece, você já está sendo aguardado por algum web e você vai ser conduzido para algum lugar que está de acordo com a sua afinidade naquele momento, naquele dia, naquela hora. Somos nós que escolhemos. Você quer ir para um bom lugar? Faça uma oração no momento de dormir, evoca os seres sagrados, pense na luz, se imagine como luz, para onde que você vai, né? Então é isso, nós temos, tudo depende de nós, da nossa vontade, do nosso pensamento. E aí ele fala que a libertação pelo sono é o recurso que eles usam, né, para poder atender esses seres, essas almas porque eles estão encarnados, né? Então eles vão receber a influência inconsciente, essa influência vai do Calderaro, vai do André Luiz, para eles, né? Eles é que têm que dizer sim, o livre-arbítrio é deles, de aceitarem ou não o convite, essa intuição amorosa para eles irem assistir uma determinada palestra, mas é a vontade deles que vai decidir, né? Então, ele fala que nesse parque, havia uma iluminação, uma claridade que era inacessível aos olhos humanos. Os olhos humanos não conseguiriam vislumbrar. Olha para o sol. É a mesma coisa. Só para vocês terem um parâmetro. Então, a iluminação ali era tão grande que os olhos humanos não conseguiriam identificar. Como aquelas almas estavam em desdobramento, elas conseguiam enxergar-se umas às outras, né? Mas havia um foco de luz ali que elas não conseguiam ainda identificar, né? Então, é interessante porque para o Eusébio se tornar visível, aí entra a intercessão do Calderaro, né? O Calderaro, com toda a sua humildade, já sendo ele um espírito de escola,
um benfeitor, com toda a sua humildade, ele oferece o seu corpo, que é bem mais denso do que o Eusébio, o seu corpo etéreo, né? Que é bem mais denso que o de Eusébio, para que, através do seu corpo denso, Eusébio pudesse se tornar visível. É como se o caldeirado fosse um filtro. Fosse um filtro. Eusébio passaria por ele e se projetaria ali ao lado dele, na frente dele, né? Nós trouxemos aqui uma frase do livro Mecanismos da Mediunidade, do mesmo autor, no capítulo 21, que ele fala sobre o desdobramento do sono. Ele fala assim, que é imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente aquelas que se adestraram para esse fim, porque existe um treinamento para isso, né? Projeção astral é o nome que se dá, né? Então, principalmente para aquelas pessoas que se prepararam para esse fim, efetuarem incursões nos planos do espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como soldados, como médiuns de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Olha o que ele usa aí, extrafísica, né? Então, esses desdobramentos, você pode ir para uma colônia espiritual ou um posto de socorro, que está aqui mais nas imediações, ou você pode ser, entre aspas, abduzido pelos arturianos e ir conhecer Arturo. Chico fez essas viagens, né? Que é o que vocês chamam de viagens astrais, né? Então, você pode fazer. Você pode fazer isso em vigília? Pode, mas você precisa estar num estado de consciência elevado, ampliado, aberto, né? Caso contrário, a densidade do corpo físico te impede de vislumbrar essas dimensões. Pois bem, ainda no capítulo 1, né, o Calderaro, conversando com André Luiz, ele diz que não tem nada por acaso, e que não é o acaso que realiza milagres, né? Qualquer realização que tenha tem que ser planejada, planejar, agir, avaliar, né? Então, é um dos princípios, né, da administração, né? Então, para que o homem físico se converta num homem integral, que é a palavra que nós daríamos aqui nesse campo, né? O milagre é muito trabalho, muita colaboração da parte de cá e muita boa vontade da parte de vocês. É uma mão dupla. É uma mão dupla. Nenhum mentor espiritual, nenhum ser espiritual vai te carregar nos braços. Por mais que ele se interesse pelo seu progresso espiritual, pela sua evolução, que ele tenha uma conexão muito forte com você, que ele queira, que ele torça, que ele faça o possível para que você evolua, ele vai estar sempre te sugestionando, te orientando, te intuindo, te protegendo. Mas quem dá a última palavra será sempre o encarnado, porque ele é o único que pode alterar o seu livre-arbítrio. Nem Deus mexe no seu livre-arbítrio, nem Deus. Ele te deu o livre-arbítrio e é você que toma as decisões, inclusive de ir até ele, né? E aqui a gente entra no capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos trabalhando presentemente. Até aqui, até no capítulo 1, e eu estou correndo, né? Eu estou acelerando, não estou me aprofundando muito, porque nós já fizemos esse estudo bem aprofundado
item por item, mas até aqui, para quem não acompanhou os estudos anteriores, está mais ou menos claro? Eu gostaria que deixassem a opinião aí por escrito para a gente poder saber onde que estão as dificuldades, né? E aqui a gente começa o capítulo 2, então vamos entender. Eles estão 1.200 espíritos, 1.000 encarnados, e os outros 200, entre esses outros 200, 20% são de assistentes do Calderaro. E os outros são espíritos que estão se preparando para reencarnar, né? E que vão trabalhar nessa questão. Então, eles se encontram ali naquele parque à noite, né? Primeiro vem os assistentes do Calderaro, reúnem todos aqueles espíritos no desdobramento do sono, levam todos eles para aquela região, né? Eles estão ali, e aí Calderaro desce, manifesta, né? O Eusébio, através de Calderaro, né? E aí ele começa, ele faz uma oração, que está no final do capítulo 1, uma oração maravilhosa, uma oração que se tornou um hino, e logo na sequência, no fim dessa oração, ele começa o seu discurso. Abre-se o capítulo 2 falando que do seu peito recendia uma luz muito forte. Isso é característico dos seres que não têm mais forma física. Ele assume uma forma física para se tornar compreensível para aqueles espíritos ali encarnados, né? Então, o que é essa preleção do Eusébio? É uma exortação espiritual que ele faz quanto à ameaça do equilíbrio terrestre pelas doenças da alma. Gente, ele escreveu essa obra foi lançada em 1947, parece que ele escreveu isso aí prevendo esses 2 últimos anos. Não é não? Né? Não é bem isso que nós estamos assistindo? Os noticiários são proibidos de darem notícias sobre suicídio, claro, porque essas notícias poderiam incentivar novas ações nesse sentido. Mas o número é alarmante. E pior, jovens, né? Então, é muito preocupante, né? E aí, ele trabalha como se ele fizesse um raio-x do comportamento humano, né? E mostra isso, né? Que a humanidade está à beira da alienação mental. E eu digo para vocês, esse novo Deus que vocês criaram, que a humanidade criou, muitos criaram, não posso generalizar. Esse Deus que se chama tecnologia, né? Mais especificamente, as redes sociais, né? Esse novo Deus prende em vocês num determinado campo. E vocês não saem daquela faixa. Vocês ficam ali dentro daquela faixa. A maioria não consegue sequer ler um livro. Não consegue mais ler um livro, pegar um livro e ler. Porque o tempo que tem disponível para leitura está ali envolvido nas fofocas, nas informações inúteis, né? Nas discussões estéreis, né? E fica ali, nos jogos, né? E fica ali. Então, o que se faz? Convoca voluntários para trabalharem na salvação dessas pessoas displicentes e recalcitrantes. Então, aqui, ele cita o serviço de assistência às cavernas. Lembram-se da caverna de Platão? Olha que jogada
genial do Eusébio nessa obra de André Luiz. Ele faz, né, ele cita o serviço de assistência às cavernas. Quantas cavernas de Platão não existem na atualidade? No quarto dos seus filhos, dos seus netos, que estão lá agora, presos no computador, né, dentro da caverna deles. Dentro da caverna deles. Só veem as sombras que são projetados pela tela do computador e não sabem que lá fora tem sol, tem outras formas de vida, tem uma realidade. É preocupante. Nós não estamos condenando isso, porque eu estou aqui usando essa tecnologia. E nós usamos tecnologia em todos os aspectos. Uma tecnologia que se vale de um tipo de eletricidade que nosso Tesla quis trazer e que está aí, né, sendo usado escondido por uma minoria, que se comunica com quem está lá em Marte tranquilamente. Né? Então, nós não condenamos. O que nós chamamos atenção é para o autoenclausuramento. E esse autoenclausuramento te coloca nessa faixa e você fica com ideias fixas, porque você passa a pensar só naquele determinado assunto. Só naquele determinado assunto. A preocupação com o que os seus seguidores vão dizer a respeito de uma frase, ou de um comentário, ou de uma... enfim, em vez de você usar isso de uma forma profissional, consciente, né? Não, você começa a usar isso de uma forma alucinatória, né? Então, ele diz o seguinte, que ele está se dirigindo dirigimos-nos a vós, irmãos, que por enquanto tendes o ensejo de aprender na bendita escola carnal. Vocês entenderam esse recado? Eusébio está se dirigindo a vocês agora, nesse momento. Ele está querendo que essa mensagem chegue a vocês nesse momento. Olha, hoje nós nos deparamos com essa imagem aqui. Eu pedi para ela colocar em homenagem ao nosso querido físico João Pedro. João, eu não tenho forma como vocês imaginam que eu tenho. O máximo que eu posso me apresentar é dessa forma. Eu já me apresentei já me mostrei de diferentes formas. Para que, no princípio, o meu instrumento pudesse me identificar, pudesse identificar a minha presença com aquela sensação que ela tinha, né? Com fluxo energético, e vários, da mesma maneira como os arturianos chegam e tocam o ombro direito de vocês, que essa é a característica deles, eles chegam e tocam o ombro direito. Quando você sente aquele arrepio, aquele toque, aquele calor, aquele frio, é a presença deles. Então, mas isso aqui é a forma mais próxima, tá? É a forma mais próxima do que eu possa me representar. Tá certo? Então, olha só, o que ele fala. Ainda tenho tempo, Euler? Quanto tempo? Olha o que ele fala. 20 minutos. Tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos. Então, aqueles que estão ali, desdobrados pelo sono, venceram pesadas fronteiras vibratórias. Por que eles venceram pesadas fronteiras vibratórias? Porque eles estão na crosta, não estão? Eles estão na crosta. Então, não precisa deles vencerem fronteiras vibratórias. Mas quem é que vai fazer a preleção lá para eles? O Eusébio. Eu disse para vocês que o Eusébio está na classificação de um arcanjo, né? O que tem em torno do Eusébio? A primeira frase do capítulo 2 fala que do seu peito incendia uma luz muito intensa.
O que tem em torno do Eusébio? Uma luz, uma energia, uma frequência muito alta, muito elevada. Tão elevada que, para ele se tornar visível, ele precisava do concurso de Calderaro. Então, por que eles venceram pesadas fronteiras vibratórias? Porque eles estão saindo de um campo de vibração, que na ressonância Schumann é 7,48, eles estão saindo de um campo de vibração baixo, que é a vibração da Terra, e eles estão num ambiente em que a vibração, naquele momento, alcança picos elevadíssimos. Né? Então, eles precisam vencer essas fronteiras vibratórias para poder estar ali só como assistente, só para ouvir o que o Eusébio ia falar para eles. Por isso que eles precisavam vencer essas pesadas fronteiras vibratórias. Agora, isso aqui é uma parte que eu gosto muito, né? Que, naturalmente, quando eles acordarem, eles não vão se lembrar daquele encontro que eles tiveram à noite. Por quê? Porque o cérebro, na humanidade terrestre, né? O cérebro que está dentro do invólucro de carne, ele é incapaz, ele é deficiente e não suporta a carga de 2 vidas simultâneas. Aqui ele está falando de 2 vidas. Por quê 2 vidas? Pensem comigo. Aqueles seres que estavam ali em desdobramento. Vocês já ouviram falar naquela doença, catalepsia, em que é uma suposta, uma aparente morte? Ou vocês já ouviram falar no estado de coma, né? Em que o espírito se encontra ligado no corpo, mas está relativamente livre? Então, observem comigo. Esse espírito do cataléptico ou do que está em estado de coma, ele vai permanecer horas, dias, ou meses, ou anos. Em quê? Em quê? Numa outra vida simultânea, não é? Porque o corpo dele está lá na UTI de um hospital. Mas ele está livre. Né? Até existe, eu que gosto muito da cinematografia da terra e dos sucos da terra, não é? Eu gosto muito dos sucos das frutas frescas da terra, gosto do cheiro, do aroma da terra, né? Mas existe um filme em que mostra isso, uma senhorita em estado comal e que ela vai procurar socorro para o seu corpo, que seria desligado dos aparelhos, né? Então, tudo isso mostra que se o nosso cérebro, se o de vocês, ele não tem condição de suportar 2 vidas simultâneas, o do Chico tinha. Ele suportava até outras vidas, porque ele suportava a vida dele no corpo físico, ele suportava a vida dele em desdobramento, acompanhando o Emmanuel, e ele suportava outras vidas dele de outros tempos que ele passou pela carne. Então, ele vivenciava, ele tinha condição, dada a sua evolução consciencial, né? Então, é aí que é interessante vocês pensar, quando eu falo para vocês que vocês têm outras vidas simultâneas, ou outras vidas paralelas. Por que que eu falo isso? Eu já disse para alguns de vocês aí, então, olha, você viveu no Egito, você foi sacerdote no Egito, não é, Marco? Você foi templário, você foi isso, você foi aquilo. Aí você fala assim, eu vivi isso no passado. Há poucos dias eu revelei ao Anderson que ele, em uma de suas vidas paralelas, ele foi um tuareg, né? Não sei se o Anderson deve ter ido pesquisar o que é um tuareg, como ele vivia e o que ele fazia, né? Então, assim, vocês estavam esparramados.
Eu vivi uma vida como escravo. Eu vivi uma vida como rei. Você não viveu. Você está vivendo. E quanto tempo você vai viver? Então, nós vamos discutir isso em outro momento. Mas você está vivendo. Por quê? Porque o tempo, como vocês chamam, que é a faixa de transição, nós poderíamos chamar o tempo de quarta dimensão. É a quarta dimensão. Vocês têm 3 dimensões, a quarta dimensão é o tempo. Ele é uma condição de vocês. Então, o passado, o presente e o futuro é uma coisa só. Muitos de vocês, quando fazem os estudos ufológicos, falam assim, que os Ebes que se manifestam aqui não são Ebes, são homens do futuro que voltam para fazer qualquer coisa. Bom, são Ebes e são homens do futuro. São Ebes e são homens do futuro. Né? Sua própria ciência já descobriu no grande roteador minúsculos perfurações que são aberturas dimensionais. O que significa abertura dimensionais? Te leva de um tempo para o outro, te leva de um espaço para o outro, de uma dimensão para outra. Te leva e traz também coisas de lá para cá. Né? Então, isso é assunto para um outro momento. Nós já discutimos isso. Nós já discutimos isso no estudo que nós já fizemos quando chegamos nisso aqui. E para frente a gente pode falar mais alguma coisa. Então, ele fala que as pessoas, né, que estão ali, muitas delas estão cansadas de repetidas sensações do plano grosseiro da existência e que elas estão ansiosas por pisar outros domínios. Tem uma hora que você cansa. Tem uma hora que você cansa de dar tanta cabeçada, de repetir os mesmos erros, de fazer as mesmas coisas. Você fala, eu quero mudar. Eu quero mudar, eu não aguento mais ficar aqui nessa situação. Eu quero viver uma outra situação, eu quero viver uma outra oportunidade, eu quero buscar a novidade. Eu quero o desconhecido, pisar no desconhecido. Eu quero a solução, não é, João? Eu quero a solução para esses torturantes enigmas que enlouquecem a minha cabeça. E a gente tortura o João, porque a gente não responde para ele. Porque a gente quer que ele busque as respostas, porque ele é uma pessoa brilhante, de uma inteligência brilhantíssima e que tem capacidade para descobrir por si só. A gente não faz isso por pirraça, João. A gente não faz isso por maldade. A gente faz isso por estímulo. E eu já te disse que a gente está sempre te intuindo, a gente está sempre te orientando para que você trilhe, né, os caminhos que te levarão às respostas. Então, essas pessoas cansaram. Elas falam assim, então agora é hora de dar o primeiro... Não é isso que vocês estão fazendo aqui, gente, nesse grupo? Muitos de vocês? Muitos estão aqui. É novidade para eles o que esse tipo de encontro, esse tipo de esclarecimento. Por quê? Porque está cansado do que está acontecendo lá fora. Os mesmos noticiários, os mesmos acontecimentos, as mesmas histórias, a mesma politicagem, as mesmas corrupções. Então, eu quero outro mundo. Eu quero criar outra realidade. Vamos criar a realidade do equilíbrio, da paz de espírito, da harmonia, do amor. Essa é uma realidade maravilhosa, da luz. Porque a partir do momento que eu crio essa realidade, não importa o que vier lá de fora, eu estou em equilíbrio. Eu estou em equilíbrio. A Cibele que eu diga, não é? Toda a família com Covid. E ela está lá, equilibradíssima. Né? Equilibradíssima. Então, é isso. Né? É quando a gente, por opção, transforma, né, esse desejo em uma chama que sai do chakra cardíaco. E essa pequenina chama, ela se converte
num santuário, num altar, num templo. Se converte em luz. O que eu falo para vocês, deixa a luz de vocês brilhar, sejam luz. Ela se converte em luz só pelo desejo de melhorar. Eu já mudo a minha psicosfera. Só pelo desejo de melhorar. Já muda, já transforma a psicosfera. Né? Então, ele diz que ao lado de cada homem e de cada mulher, sempre vai permanecer a vontade de Deus relativamente aos deveres que lhe cumprem. Então, não se preocupem com qual é a minha missão, o que eu tenho que fazer. Não precisa sair do seu ambiente de ação. Nós sempre falamos isso. Se valham dos seus corpos sagrados, dentro da sua esfera de atuação, da sua própria família. Ali você tem ensejo santificante de praticar o bem, em toda a sua amplitude. Né? Então, essa é uma oportunidade de quê? De reajustamento. Esse ensejo de emenda no bem, ele vai te levar ao reajustamento. Reajustamento do quê? Daquelas leis divinas que você burlou lá no passado, que você ultrapassou, que você furou. Né? Então, a quem que Eusébio estava se referindo naquele momento? A essa vasta multidão de almas indecisas, presas da ingratidão, da dúvida, da fraqueza, da dissipação. Almas que, embora tenham sido formadas à luz da razão, ainda estão escravizadas à tirania das redes sociais, do instinto. Para quem que o Eusébio está fazendo esse discurso? É só para aquelas 1.200 almas que estavam ali diante dele? Para todos. Todos nós, viajores, que extravagamos no deserto da própria negação. Quem são esses seres para quem ele se dirige? São pássaros de asas partidas, que tentam voar ao ninho da liberdade, da paz, mas que ainda se debate no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Ainda querem os benefícios transitórios dos prazeres da bebida alcoólica, do sexo desenfreado, do dinheiro de qualquer forma, dos bens materiais, que não se satisfaz nunca com o que tem, quer mais, mais, mais. E que, como Alexandre o Grande, vai ser enterrado de mãos vazias. Então, a grande pergunta que Eusébio faz é: por que não parar com esse ímpeto de animalidade em que todos se comprazem? Desde os primeiros lives do raciocínio. Por que não param com isso? Né? E aí chega onde nós estamos. Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do instinto. Né? Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. E, todavia, desde as épocas mais antigas, consagramos-nos ao alvitamento e ao morticínio. Né? Chegou aonde nós estávamos. Né? Então, agora, nós temos pela frente o fechamento da dualidade, sem falar de Yahvé. Né? Nós vamos fechar a dualidade. Vamos falar um pouquinho dos outros deuses importantes da humanidade, né? Vamos falar um pouquinho dos deuses orientais, vamos falar um pouquinho dos deuses africanos, né? Que são tão importantes nesse âmbito do desenvolvimento da mente humana, da evolução humana. E aí, depois, a gente continua nesse pensamento do Eusébio. Então, nós que desejamos reviver, né, essa sinopse para se situar.
Eu não sei se aqui tem alguém que nem sabia qual era o livro que estava estudando, né? Embora a gente mostre isso sempre no início, mas não associa a obra com o que nós estamos falando, né? E a gente não pode esquecer essa obra. Jamais podemos desmerecer os autores dessa obra, tanto o autor espiritual contra o medianeiro que deu horas do seu sono, da sua vida, do seu trabalho. Eu fiquei escutando com uma indignação tão grande hoje o comentário